Olá, meu nome é Bruna Presmick, eu sou coordenadora das atividades digitais da BDB Cultural, que é um termo de cooperação do Instituto Voar com o Ministério do Turismo, da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Conceição Moreira Salles. Hoje nós estamos aqui com a editoria Mulher Empoderada e vamos apresentar Maria Alice Freire, que é uma das sintonizadoras do Sistema Florais da Amazônia, do Instituto Floresta Mãe. Seja bem-vinda, Maria. Olá. Tudo bem com a senhora? Como a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente quer conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória, de como foi que você se colocou no meio da floresta amazônica e resolveu dedicar sua vida, né, ao estudo dos florais. Então, é uma longa história, né? Porque a presença da floresta amazônica na minha vida, ela é realmente uma presença, assim, é um norte na minha existência, né? Eu fui para a floresta amazônica, recebi um chamado interior, assim, da minha alma, de me entregar para dentro daquela natureza maravilhosa, né? Que eu nem sabia que era maravilhosa, mas eu já tinha aquela intuição, aquele chamado, né? Meu pai trabalhou na Amazônia quando a gente era criança, então aquilo era aquela memória, né, que eu tinha das coisas que ele trazia de lá, as histórias dos povos indígenas, essas coisas assim, elas já estavam no meu campo de consciência, né? E eu, assim, quando eu tive esse grande chamado de me conhecer mesmo, saber quem sou eu, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Eu precisei ir atrás da floresta amazônica para realizar esse degrau do meu autoconhecimento, né? E foi lá dentro daquela realidade, né? Porque para mim eu considero a floresta amazônica um santuário natural do planeta Terra, como existem outros, mas esse é o meu santuário, né? Então, é ali dentro que eu compreendi coisas muito simples, porém essenciais para eu nortear meu caminho, né? Então é isso, foi assim que começou a história. E aí começaram a estudar essa maravilhosa natureza que se encontrava ali na floresta, entenderam muitas coisas, né? Escutaram muitas coisas e transformaram tudo isso em um conhecimento para ser passado, não foi, Maria Alice? Isso é bem importante. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu era professora. Eu trabalhei como professora na escola de ensino fundamental, né? E aí foi ali junto com aquelas crianças, que as crianças também são sempre uma coisa muito importante, uma joia na minha vida, as crianças, né? Então, eu ali com as crianças, eu fui penetrando aquele mundo, né? Aquela cultura daquele lugar. E aí, junto com as crianças, eu comecei um jardim de plantas medicinais que eles traziam de casa, as mudinhas, e nós fizemos aquele jardim. E aí entraram os adolescentes para ajudar a compor o jardim. E ali foi onde eu comecei a penetrar esse estudo das plantas e da cultura relacionada às plantas dentro daquele contexto amazônico, entendeu? E me encantei com aquilo que para mim foi me dando resposta, foi me dando resposta. E aí eu liderei um processo que acabou unindo professores da escola e uma outra mulher que era uma enfermeira do lugar. Tudo isso, nós criamos um centro que depois se tornou uma ONG, que existe até hoje, que se chamou Centro Medicina da Floresta, que aí esse centro era um centro de
de catalogação e sistematização daquele conhecimento tradicional, né, dos povos ali, daquele lugar, sobre aquelas plantas. Então, não era florais, era remédios tradicionais, aquelas garrafadas cozidas, aqueles ungüentos. E ali a gente iniciou esse trabalho, né, com um grupo de pessoas. Nisso tinha chegado a Isabel Barcé, que era já minha comadre, uma antiga companheira de estudo de planta também, já de... Eu e ela iniciamos, tivemos esse chamado, né? Eu já tinha tido esse chamado e de começar a trabalhar com as flores, né? Porque na medicina tradicional tem as flores, mas não como essência floral. Elas entram ali como um componente, mas trabalha muito com raiz, com casca, né? E aí eu já tinha recebido esse chamado de extrair essências das flores. E a Isabel também, ela, lá da comunidade onde ela veio, lá na Serra da Mantiqueira, onde eu conheci ela, a gente já também trabalhava com planta. E ela, depois que eu vim embora para a floresta, ela ficou lá e ela desenvolveu também umas essências florais lá da região. Então, quando ela chegou na floresta amazônica, que nós nos encontramos, nós resolvemos unir tudo isso, né, em que nós já tínhamos aquela ligação uma com a outra, e abrimos, eu considero assim, um portal. Foi um portal, porque foi numa noite de lua cheia do mês de maio de 1994 que nós abrimos esse portal. Nós iniciamos esse trabalho, né, dentro de um jardim de cultivo que nós tínhamos lá, com essa outra companheira também, que era minha companheira do Centro Medicina da Floresta, a Marina Ruberti. Então, nós três ali juntas, ela como zeladora do jardim, e eu e a Isabel como essas pessoas que estavam se comprometendo perante a floresta com esse estudo dos florais da Amazônia, nós iniciamos esse trabalho, né? Nós coletamos nessa noite, eu me lembro, tinha essa flor que estava aberta no jardim, ela é uma flor chamada açucena, lá na floresta, que é diferente de outras açucenas que existem por aí, ela estava aberta e nós fizemos esse floral. Ali era uma flor cultivada no jardim, mas essa flor, na verdade, ela é uma flor, uma planta nativa da Amazônia, que é mais incidente do lado peruano, e aí ela é uma planta muito importante, a gente nem sabia, depois é que a gente foi descobrir, da medicina do pajé, né? Porque ela é uma planta que, justamente na medicina do pajé, olha que coisa, né? A sincronicidade. Na medicina do pajé, ela é uma planta que abre portal, ela é de abertura, de iniciação, sabe? E a gente, sem saber nada disso, colheu aquela flor, preparou aquele floral e tomamos o floral e cada uma foi estudar esses efeitos e recebemos as informações dela, né? E que formou a mensagem dela. E ela justamente é essa planta, né, que abre portais. Então, é bem importante isso. Assim. E aí a gente não tinha noção, a gente estava começando aquele trabalho muito seriamente, porque a gente já tinha isso, né, esse dom do serviço. Da açucena até agora já são 70 flores, entre flores, fungos, e toda essa experiência. Com quantos anos já, Marilice? 27 anos? 27 anos de estudos, né? Que a gente vem. Assim, depois que nós abrimos
esse portal, Essa né? Açucena. Porque a gente já vinha estudando, eu já vinha estudando as plantas amazônicas, as flores amazônicas, e a Isabel as outras de lá, né? Então, a gente, de lá para cá, são 27 anos de estudo, né? Nós passamos inicialmente uns 3 anos, 2 anos e meio ali, só nós utilizando, tomando os florais e assim, aqueles que eu estudava, eu passava para ela, os que ela estudava, ela passava para mim, a gente aferia aquele conhecimento, aquela informação que vinha do nosso processo intuitivo, depois a gente ia aferir ela tomando, experimentando, né? Então, assim, isso sempre foi assim o nosso procedimento, né? Então a gente fez tudo isso, né? Os florais foram se desenvolvendo, né? E, e teve um momento muito interessante também, que já, porque daquele início, quando a gente começou, era muito bonito, porque assim, eu, por exemplo, eu comecei a sonhar com as flores. Flores da Mata Virgem, que eu nunca tinha visto, eu sonhar com elas. Aí, no dia seguinte, eu entrava na mata, e a minha filha Júlia, ela era criança nessa época, ela sempre andava comigo na mata. Quando ela Muitas vezes aconteceu de eu ter sonhado com uma flor e ela encontrar aquela flor. Então, olha como ela também, desde criança, já fez parte dessa pesquisa, né? Então, nós fomos montando, né, esse sistema. Quando a primeira vez que nós saímos, eu e a Isabel, da floresta, assim, tipo, para visitar nossas famílias, fora da Amazônia, foi em 1996, já no segundo semestre de 1996, nós já tínhamos, na época, 34 ou 36 flores estudadas naquela época, né? Que foi em 96. Então, no início foi muito intenso. Aí depois a gente ainda estudou mais, porque hoje em dia são essas 70 flores. E aconteceu também que numa outra época, que foi em 2001, eu fui convidada pelo governo do Acre, então, para levar a experiência do Centro de Medicina da Floresta para o estado do Acre, porque ali é onde nós estávamos, né, o berço dessa pesquisa é no estado do Amazonas, na Floresta Nacional do Purus, na comunidade Céu do Mapiá. Então, quando eu fui convidada pelo governo do Acre, eu levei a Júlia, né? Ela já era uma jovem, uma adolescente, e ela foi comigo para lá e nós ali fomos levar a experiência do Centro de Medicina da Floresta, junto com populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, extrativistas. Foi muito bonito esse trabalho. E em um momento determinado, eu resolvi, dentro daquele programa do que eu estava fazendo com eles, que era um curso que durou 5 meses, era uma imersão mesmo, dentro de um lugar maravilhoso, de lago, dentro da floresta, outra natureza ali, diferente da nossa, de onde a gente vinha. Então, ali eu resolvi dar um curso de floragem da Amazônia para aquele pessoal, para ver se eles também entravam numa parte mais sutil, porque ali era mais agarrafada, aquele negócio da raiz, da casca, do cipó. Aí, quando eu dei esse curso de florais da Amazônia para eles, foi uma coisa tão impressionante, eles foram tão sensíveis, a resposta deles foi tão imediata, que aí nós fizemos o convite, vamos estudar as flores desse lugar. E aí nós iniciamos esse outro braço da pesquisa, onde a Júlia já foi uma das pesquisadoras, junto com essa população, e eu. Ela foi quem sistematizou essa pesquisa, que se chama Iapuna, que é o nome numa etnia indígena, Arara, é o nome da Vitória Régia, na língua deles, que foi a primeira flor que nos recebeu quando a gente chegou nesse lugar, que era um lago, né? E aí, lá no Rio Croa, no estado do Acre. E aí abriu-se esse Iapuna, linguagem de gente, linguagem de flor. Então,
ali já são mais 24 flores estudadas. Então, elas ainda não estão no grau de sistematização assim e de organização de base, né, que os florais da Amazônia têm na comunidade, Saúde Mapiá, o Centro de Medicina da Floresta, ainda não estão, porque lá era mais diferente assim a configuração social, né, de base. Mas é uma pesquisa maravilhosa também. Então, assim, é um nunca acabar de Nunca conhecimento, acabar. né? E Porque aí, você e Maria, Maria Alice, Isabel, as multiplicadoras, resolveram também distribuir pelo Brasil, né, esse conhecimento. E a Júlia Freire, também teve uma participação muito especial em levar isso até para fora do Brasil, né, Maria Alice? Dando cursos fora do Brasil, né? Conta um pouquinho para a gente. Porque aí o que acontece? A gente iniciou já lá, depois, a partir de 96, 97, nós começamos a dar uns cursos. A gente era convidada, ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Rio Grande do Sul, dar uns cursos de florais, e aí fomos começando a criar nosso público, né, pequeno. E aí tiveram essas pessoas que se interessaram, né, pelo estudo, que hoje são formadas nossas multiplicadoras, que nós chamamos assim, nomeamos assim, né? Que são as professoras dos florais da Amazônia, né? Que é a Júlia, a Vanessa Horevitch, que foi, na verdade, a primeira que recebeu esse título, porque ela já era mais adiantada, estudiosa, já era uma fisioterapeuta quando ela chegou lá na Amazônia. Ela me conheceu no curso que eu dei em São Paulo, quando ela escutou a Floresta da Amazônia, foi atrás de mim para a floresta, ficou morando na minha casa, naquele tempo era desse jeito, né? Ela aprendeu, e aí ela se tornou multiplicadora, aí a Júlia também já estava mais velhinha, mas também se tornou multiplicadora, e já tinha esse fundamento que ela carregava com ela. E depois tivemos outros, né? Temos uma multiplicadora que está lá na Holanda, que é a Hilly de Heer, que ela morou também um tempo na Amazônia com a gente. Temos a Juliana Belé, que também começou estudando com a gente, acabou se formando. Temos o Eduardo Balbino, que se formou também, mas ele agora está licenciado, mudou um pouco de vida, mas também foi um grande professor. E temos aí nós chegamos num momento que nós dissemos assim, nós temos que criar o Instituto. O Instituto ele foi criado com esse foco, ele nasceu, na verdade, no encontro de multiplicadores que nós fizemos, onde eles manifestaram para nós essa preocupação de dizer, bom, as senhoras esperamos que vivam muito tempo, mas e se as senhoras, quando as senhoras forem, porque todos iremos, como vai ficar, né? Então foi diante disso que nós resolvemos criar o Instituto Floresta Mãe, né? Que ele tem essa missão de preservar esse conhecimento, desenvolver e difundir o conhecimento relacionado aos florais da Amazônia. Então isso está em construção agora, estamos a todo vapor, criamos uma grade de formação, vamos inovando cada dia mais. E, paralelamente a esse processo, né, eu também viajei muito no mundo, porque também eu sou membro do Conselho Internacional das 13 Avós Nativas, que é um monte de vovozinha que saiu pelo mundo plantando uma semente de paz, e peregrinamos 11 anos pelo mundo, desde 2004 até 2015. E a Júlia, ela foi convidada por esse conselho para ser uma jovem embaixadora do conselho. Então, ela também viajou comigo pelo mundo. E nisso nós também interagimos com um público internacional muito vasto, né? E então demos muitos cursos fora do Brasil, né? Na Europa, até na Ásia, né? Nos Estados Unidos, no México, em vários países do mundo, né? Nesse meio tempo também a Isabel
foi dar curso no Uruguai. Então, assim, a gente começou a espalhar essa semente no mundo, embora, assim, agora nós estamos nessa fase de pandemia, nos voltando muito aqui para dentro do Brasil mesmo, que é o nosso lugar, né? Para estruturar mesmo o Instituto, para poder levar com mais estrutura e também oficial, com tudo legitimado, com as leis, com tudo, os florais da Amazônia oficialmente para o mundo, assim, né? Para a gente poder exportar eles, porque a gente já iniciou a exportação do conhecimento, mas não iniciou a exportação do produto. Então, isso dificulta um pouco. Tem elas que vêm de lá das terras delas no Brasil comprar o produto, leva para lá para revender, mas isso não é uma exportação, né? Mas a gente tem um entendimento, eu tenho um entendimento assim, muito importante que eu sinto assim dessa missão com os florais da Amazônia, sabe, Bruna? Que é assim, esse entendimento de que essa missão ela é mais do que somente as gotas dos florais da Amazônia. Ela é uma missão assim, de levar essa mensagem da Amazônia para o mundo. Porque a Amazônia ela tem uma mensagem muito particular, né? Uma mensagem de unidade. Quando você entra na floresta, a primeira coisa que você sente é que ali existe uma unidade, uma integração. Todos aqueles seres que vivem ali, plantas, animais, líquens, fungos, pessoas, fazem parte de um só organismo. E isso, eu compreendi isso dentro da floresta amazônica. E hoje eu sou uma porta-voz dessa mensagem, através dos florais da Amazônia. Eu sou uma porta-voz dessa mensagem, como a Júlia é uma porta-voz dessa mensagem no mundo, a Isabel e as nossas todas multiplicadoras e novos multiplicadores que nós teremos. Assim, que essa mensagem da unidade, porque se a humanidade despertar sua consciência para esse fato de que ela é uma parte de um todo, de que ela faz parte de uma natureza planetária, vai acabar essas maluquices que estão no mundo, essas guerras, essas brigas, essas polarizações, essa destruição da natureza, da própria natureza humana se destruindo. Tudo isso é falta de consciência. E os florais da Amazônia, eles trazem essa mensagem desse despertar de consciência. Então, isso para mim é assim, mais gratificante que eu considero dessa missão, entendeu? E é um conhecimento da nossa própria história, né? Principalmente do Brasil, mas da nossa própria história humana, que está guardada ali e que vocês querem e precisam, né, trazer para o mundo inteiro, né? E é tão paradoxal que no momento que a gente tem internet, no momento que a gente tem facilidade de comunicação, as coisas se distribuem muito rápido, a gente vê, por exemplo, uma flor que você estudou, que a senhora estudou lá no meio da Amazônia, que a gente não consegue encontrar na internet, que a gente não tem uma foto dela na internet. Vou até citar uma que estava conversando com a Júlia outro dia, a Hipolila. Nem mesmo o pessoal do Instituto tem uma foto da flor, né? Tem uma fotinha assim, bem pequenininha, e Júlia me falou assim, ela tá realmente muito difícil de achar, a gente tem que catalogar, conversando com o pessoal da botânica para ver os nomes científicos e tudo. Então, quer dizer, é uma informação científica, né? É uma informação cultural, é uma importância histórica, que com certeza precisa ser
distribuída. E como a senhora disse, mais ainda eu acho que, além da gente, com esse conhecimento, além da gente salvar, vamos dizer assim, né, não matar o planeta, a gente vai só estar se beneficiando também, né? Nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Eu acho que quanto mais a gente agride o planeta, a natureza e tudo, mais a gente se agride, né? E aí a gente vê essas doenças, essas pandemias, esses distúrbios que a gente tem de sono, de ansiedade, tudo uma falta de equilíbrio, né, Maria Alice? Exatamente. Porque a pessoa, ela existe, ela é uma parte importante de um todo, e ela não descobriu isso. Ela não descobriu que a função dela como ser existente é uma função integrada a um conjunto de funções, de um conjunto de seres, que isso forma a unidade. Então, se ela não consegue compreender isso, ela começa a destruir o próprio sistema do qual ela faz parte, e essa destruição recai sobre ela. É o que nós estamos vendo no planeta. O Brasil, por exemplo, está totalmente inundado. Por que o Brasil está inundado? Né? Quem foi que inventou esse negócio de fazer barragem para gerar energia elétrica, sem segurança, sem nada, para cortar o fluxo dos rios? Isso tudo é uma falta de compreensão, porque se você for conviver com os povos que vivem dentro da Amazônia, por exemplo, esses povos, eles têm um conhecimento do que é um rio, por exemplo. O rio, ele tem uma personalidade. A cada rio, todas aquelas populações que vivem em torno de um determinado rio, elas têm uma característica cultural que é diferente daquelas populações que vivem em torno de um outro rio, nos vales dos rios, né? Então, isso, olha que coisa impressionante. Aí você resolve que você vai botar ali uma grande barragem, uma usina, uma mega usina, que não vai beneficiar nenhuma pessoa daquelas que moram ali, entendeu? Mete aquilo ali, mata os peixes, mata tudo a vida que está ali, e aí tem uma hora que a água, ela resolve dar um basta. Aí ela rompe aquilo tudo, e é a catástrofe, né? E isso está acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Você vê lá no Japão, naquela época, em 2010, o começo de 2011, o final de 2010, que teve aquela explosão daquela usina de Fukushima, agora eles estão sem saber o que vão fazer com aquele lixo radioativo, estão querendo jogar dentro do mar. Eu conheço vários que são cientistas, ativistas contra esse fato, contra essa proposta, que estão se debatendo com esse sistema de doido, entende? Que é só um sistema de destruição. O que acontece com isso? As pessoas adoecem. Não só as pessoas, toda a vida adoece. Os seres do mar, eles morrem. Os seres humanos desenvolvem doenças autoimunes, né? Que não é só aquela doença que você diz, foi o vírus que me atacou. Não, é uma doença que eu mesmo gero dentro de mim, pela minha incompreensão da minha natureza, né? E isso, assim, qual será o fim de tudo isso, né? Nós temos essa esperança, é uma esperança, assim, é uma gota d'água num oceano, né? Mas nós temos essa esperança de que esses trabalhos, com essas essências florais, com tudo isso que assim, envolve, né? Porque elas não são um produto que sai de uma fábrica, elas são um produto que
emerge de dentro dessa consciência, dessa natureza, dessa cooperação, que isso possa levar um pouco de consciência, né? Entre muitas outras iniciativas maravilhosas que existem no mundo, graças a Deus, não é só barbaridade, né? Que a gente tem ainda essa esperança, né? De, mesmo que a gente herde um planeta destruído, a gente ter meios interiores e cooperativos de resgatar esse planeta, restaurar essa vida, né? É um pouco isso. Ai, olha, a gente tem muito a agradecer a senhora, a Isabel, a Júlia, deixar um beijo especial para a Júlia aqui. Queria agradecer muito mesmo, falar para o pessoal que está assistindo a gente que os Florais da Amazônia têm site, eles estão no Instagram, estão no Facebook, então acessem lá para conhecer mais. Vou finalizar aqui, Maria Alice, e deixar realmente uma gratidão imensa pelo trabalho de vocês, que é o que realmente todos nós, seres humanos, né, todo o pessoal do mundo inteiro, né, que tomaram, vai escutar essa mensagem que vocês têm para passar, entendam, né, sintetizem, se equilibrem para poder só se ajudar, né, um ajudando. Escutem a natureza, né, escutem a si mesmo, que eu acho que isso vai só beneficiar todo mundo. Gratidão mesmo pelo seu tempo, pelo seu trabalho, e espero encontrá-la mais vezes. Gratidão, eu também agradeço, né, pela oportunidade, que sempre cada portal desse que se abre para a gente poder transmitir nossa mensagem, a gente sempre agradece, né? Tudo de bom Obrigada. aí.